pessoal, voltei pra mais um vídeo e hoje eu vou falar de coisa boa, vou falar do TechPix. Vou falar de coisa boa, vou falar de podcasts. Eu sei, não tem muita relação com o tema geral do canal, que é literatura, mas podcasts são uma coisa que eu descobri mais ou menos recentemente. Eu já faço parte de um podcast há algum tempo, mas eu só comecei a escutar podcasts no último ano, mais ou menos. E descobri podcasts muito legais e hoje eu vou compartilhar 3 aqui com vocês. O primeiro podcast dessa lista é o Podcrastinadores. Ele tem esse nome genial, é o melhor trocadilho com o nome de podcast que eu já vi. E eu descobri o Podcrastinadores através de outro podcast que eu vou citar daqui a pouco. Um dos participantes fez ali um join junto com outro podcast, e aí eu fiquei curiosa pra saber, porque eu tinha gostado do nome do podcast e fui procurar. Basicamente, o Podcrastinadores faz podcasts sobre filmes e séries de TV, e eles já estão aí, acho que no 4º ano fazendo podcasts, e é das coisas mais engraçadas que eu já escutei na minha vida. Eles falam muita merda, muita. Tem piadas infames, tem gente fazendo comentários nada a ver, e eu me identifiquei muito com o formato do podcast por isso, porque é uma conversa bem descontraída mesmo. Eles falam com aquele entendimento de público mesmo do assunto, não tem nada muito técnico. Então eu gostei bastante da experiência de ouvir o Podcrastinadores e acabou se tornando um dos meus preferidos. Então, amorzinho. O segundo podcast dessa lista é o Cinemação. Eu tive a chance, honra de participar de alguns programas com os meninos do Cinemação, e eu só conheci, na verdade, o Cinemação por causa dessas participações que eu fiz. Lá em 2014 eles tinham me procurado pra fazer uma participação no podcast sobre Jogos Vorazes. Eu conheci os meninos e aí comecei a escutar os podcasts deles pra saber, enfim, como que era a dinâmica deles, e eu gostei bastante. O Cinemação, como diz o nome, é um podcast sobre cinema, então eles discutem filmes e coisas relacionadas a cinema, e ele tem uma pegada mais técnica do que, por exemplo, o Podcrastinadores. Eles discutem, assim, muito a fundo as técnicas usadas no filme, tem opiniões muito fortes, os meninos pesquisam, entendem bastante do assunto, e pra mim, que sou formada em cinema, foi uma experiência bem interessante, tanto de participar quanto de ouvir. O Cinemação também tem um formato um pouco mais longo, os podcasts deles geralmente têm em torno de 2 horas, mas é bem legal porque as discussões são realmente muito ricas, e acho que é muito interessante você parar pra ouvir e refletir sobre o filme, e acaba às vezes até transformando a opinião que você já tinha, ou dando palavras pra você, enfim, expressar o que você realmente sentiu quando assistiu o filme. Então é muito bacana. E o terceiro podcast dessa lista vai ser um jabá, mas eu juro que não é um jabá só porque eu também estou nele, que é o Literário Cast. Eu sou do Literário Cast já tem uns 3 anos mais ou menos, eu acho. Eu tô com eles mais ou menos desde o início. De novo, né, conheci o trabalho do Literário Cast porque eles me chamaram pra participar lá, não sei quantos anos atrás, e eu acabei entrando pra essa família Literário Cast, vendo ela aumentar, mudar, crescer. E eu gosto muito do Literário Cast, não apenas dos programas que eu participo, quanto principalmente dos programas nos quais eu não estou. Gosto das discussões que a gente faz sobre literatura porque elas têm um misto de o que a gente entende versus o que a gente sente. Então a gente tem ali dentro do Literário Cast eu e o Matheus, que somos escritores, o Marcos, que é professor de literatura, e o Rafael, que apenas gosta de ler e é interessado. Então acho que dá uma mistura muito boa. E a gente faz programas curtinhos, geralmente com menos de 1 hora, com discussões geralmente bem interessantes sobre todos os assuntos relacionados à literatura. Fica a dica aí, é um jabá básico, mas eu juro que é legal, tá? Não é só porque eu tô nele. Se você se interessou por algum desses podcasts, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Garanto completamente, põe a minha mão no fogo que você vai gostar de qualquer um deles. E se você conhece algum podcast sobre esses temas aí, ou sobre temas diversos que você acha que vale a pena dar uma conferida, deixa nos comentários, porque eu adoro conhecer podcast novo e infelizmente eu não procuro tanto quanto eu deveria. Eu acabo indo, assim, por chegadas, indicações e coisinhas que eu ouço aqui e ali. Então deixem as suas indicações aqui pra eu também correr atrás. Toda segunda-feira, 11 horas, tem vídeo novo, deem um like e comentem, e a gente se vê aí na semana que vem. Beijo pra vocês e até mais!